Vamos para a palavra? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20, quem encontrou diz um amém. Ora, aquele que é capaz, ou na sua versão poderoso, para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para sempre e sempre, amém. Eu quero falar nessa noite sobre o Deus que faz infinitamente mais, amém? Você recebe essa palavra? Eu creio, você crê, eu sirvo, você serve a um Deus que faz infinitamente mais. Então se prepare para esse ano de 2026, viver exatamente isso que essa palavra declara sobre a nossa vida. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Se prepare para ser surpreendido por Deus nesse ano de 2026. Se prepare para viver um novo modo de vida nesse ano de 2026. Se prepare para viver algo extraordinário nesse ano de 2026. Se prepare para viver um ano de portas abertas. Se prepare para viver um ano de milagres. Se prepare para viver um ano de coisas extraordinárias, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus que faz tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Você está comigo aqui nessa noite ou ficou em casa? Eu creio num Deus que faz muito mais, tudo abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Você crê nisso, irmão? Amém? Eu creio. Eu também creio. Eu creio. Só que se nos prendermos somente esse versículo, nós não vamos estar falando de tudo aquilo que Paulo quis dizer quando ele escreveu esse texto. Essa passagem é a segunda de duas orações registradas em Efésios. A primeira oração se encontra no capítulo 1, e Paulo está enfatizando o esclarecimento, para que Deus traga o esclarecimento, discernimento para a igreja. Essa segunda oração, Paulo está enfatizando a capacitação. Não se refere tanto ao saber, mas sim ao ser cristão. Paulo está dizendo: eu quero que vocês tomem posse da riqueza, quero que vocês percebam como ela é imensa e comecem a usá-la. Para a gente entender aquilo que Paulo está querendo dizer com esse versículo 20, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, a gente precisa subir alguns versículos, e eu quero pedir que você continue com a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo a leitura do versículo 14 em diante. Já está aberta? Amém? Olha o que Paulo vai dizer. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.
Ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Essas duas orações tratam da condição espiritual do ser interior do homem, não das necessidades materiais do corpo. E claro, gosto de enfatizar isso, e é claro que não é errado orar para que Deus supra as nossas necessidades físicas e as nossas necessidades materiais, não tem problema nenhum nisso, não é pecado nenhum nisso, mas a ênfase do apóstolo Paulo aqui é sobre a vida espiritual da igreja, porque Paulo sabia que, havendo ordem no ser interior, aqui dentro, as necessidades do exterior também seriam atendidas no seu devido tempo. Muitas das nossas orações concentram-se naquilo que não precisamos no plano físico e material, mas não expressam a necessidade mais profunda do nosso coração. Sabe qual é a primeira coisa que me chama a atenção nessa oração de Paulo? A primeira coisa que eu quero destacar é quando Paulo vai dizer que por esta causa eu me coloco de joelhos. Se colocar de joelhos na Bíblia é um sinal de humildade. Se colocar de joelhos na Bíblia fala um sinal de total dependência de Deus. Se colocar de joelhos na Bíblia fala sobre uma intercessão intensa e não superficial. É verdade que em nenhum lugar na Bíblia existe uma ordem que se assuma uma postura especial para orar. Há muito tempo atrás, algumas pessoas falavam, não, você não pode orar de roupa íntima, você tem que orar vestido, né, com manga aqui, calça aqui. Acho que não pode nem orar no banheiro, você tem que orar arrumado, ataviado, vestido. Em nenhum lugar na Bíblia nós vamos ver uma ordem, um procedimento de ordem que assuma uma postura especial para orar. Não, nós vamos ver que lá em Gênesis no capítulo 18, Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Quando o Senhor vai até Abraão, se encontra com Abraão, com mais 2 anjos, e ali ele fala sobre a descendência de Abraão, e ali também ele fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão permanece de pé na presença do Senhor. Nós vamos ver que Salomão estava de pé na inauguração do templo, e quando ele vai fazer a oração, ele se coloca de joelhos. A gente vai ver que o rei Davi, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele está assentado, mas está orando sobre o futuro do reino. A Bíblia não mostra, não ordena um modo, uma postura especial para orar. É verdade, mas também é verdade que existem batalhas que não se vencem e nem territórios que se conquistam com estratégias terrenas, mas se conquistam com uma postura espiritual. E é por meio da oração que nós nos apropriamos das riquezas que nos permitem viver e lutar como cristãos. Porém, o mais importante não é só dobrar os joelhos, não. Também é dobrar o seu próprio coração, dobrar a sua própria vontade diante do Senhor e pedir que Ele supra as nossas necessidades, mas não só as materiais, mas especialmente as espirituais. E Paulo está orando pela igreja, está dizendo, por essa causa eu me coloco de joelhos. Tamanha a importância, tamanho é o valor que Paulo dá para essa causa que ele apresenta diante de Deus. A gente vai ver que uma oração de joelhos, como eu falei aqui, indica humildade, dependência, intercessão. A gente vai ver em um momento da Bíblia lá em 1 Reis, quando Elias, depois de vencer os profetas de Acabe, lá os profetas de Baal, de Astarote, Elias, ele sobe a uma parte mais alta do Monte Carmelo e ele se prostra de joelho, coloca o rosto entre os joelhos e de joelho ele vai orar. Para quê, pastor? Para pedir para que Deus cumpra a sua palavra de derramar chuva sobre a terra.
O homem vai uma vez, o homem vai 2 vezes, o menino do profeta vai 3 vezes, vai 4 vezes, vai 5 vezes, vai 6 vezes. Por quê? Porque não existe nenhum obstáculo que permanece de pé quando alguém está de joelho. E na 7ª vez aquele rapaz volta dizendo: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias vira para ele e diz: vai diante de Acabe, fala para ele, corre, para ele se apressar, para que a chuva não pegue, porque eu já ouço um ruído de abundante chuva. Eu vejo Daniel, que mesmo diante de uma sentença, de uma ameaça de morte, ele ainda assim 3 vezes ao dia se dobrava, curvava, orava de joelho em direção a Jerusalém, não temendo o decreto de morte daquele reino. Qual foi o resultado? Foi lançado na cova dos leões. É bem verdade, foi lançado na cova dos leões, mas foi livre da cova dos leões, e as pessoas que os acusaram foram lançadas com todas as suas famílias. E o rei da Babilônia lá fez um outro decreto para que o Deus de Daniel agora não fosse mais menosprezado, e Daniel foi destacado na Babilônia. Eu vejo o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus, no momento mais sombrio e mais angustiante da sua vida, prostrado de joelhos no jardim do Getsêmani, com o seu rosto lá em terra, chorando e orando pela minha vida, pela sua vida. Que quando Jesus vai para o Getsêmani, eu já disse isso daqui em uma outra mensagem, ele não vai no Getsêmani por causa do medo da cruz, não. Ele vai se preparar para aquilo que ele ia enfrentar lá na frente. Antes dele dizer: Pai, se possível passe de mim este cálice, ele também completa a sua oração dizendo: mas antes, faça-se a tua vontade, porque é de joelho que nós vencemos batalhas, é de joelho que nós conquistamos territórios. E Paulo está dizendo: por essa causa, exatamente por essa causa, eu me coloco de joelhos. Segundo lugar, o que me chama a atenção no texto de Paulo, o que me chama a atenção é o conteúdo da oração. Versículo 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Paulo está de joelhos, clamando, não para que Deus livrasse a igreja dos seus perseguidores, não para que Deus abrisse as portas da igreja pelo mundo, que seriam coisas maravilhosas, sim ou não? Sim ou não? Você está comigo aqui ainda? Seriam coisas maravilhosas, coisas dignas de se orar. Mas Paulo está orando pela igreja, ele está pedindo para que a igreja fosse fortalecida com poder no homem interior, não do lado de fora, mas do lado de dentro. Paulo está orando para que a igreja tenha Cristo habitando no coração pela fé. Paulo está orando pela igreja para que ela pudesse ser arraigada e fundamentada em amor. Paulo está de joelhos orando pela igreja para que a igreja conheça o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Paulo está orando pela igreja para que ela seja cheia de toda a plenitude de Deus. O conteúdo da oração do apóstolo Paulo pela igreja de Efésios é: Paulo ora para Deus pedindo força, profundidade, compreensão e plenitude. Se a gente for desmembrar a oração de Paulo, a gente vai destacar que Paulo está pedindo para Deus força, profundidade, compreensão e plenitude. Por que Paulo pede força? Porque a presença do Espírito Santo na vida do cristão dá testemunho da sua salvação, mas é através do poder do Espírito que ele recebe a capacitação necessária para a sua vida. Aquilo que está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8: porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus realizou o seu ministério aqui na terra, seu ministério terreno, através do poder do Espírito Santo. Os apóstolos
apóstolos realizavam milagres pelo nome de Jesus através da ação do Espírito Santo em suas vidas. Então eu entendo que Deus não mudou, o jeito de Deus agir não mudou, também não mudou, o tempo da igreja também não mudou. O que mudou, pastor? O que mudou foi a nossa oração, o que mudou foi a nossa busca, o que mudou foi a nossa prioridade, o que mudou foi a nossa entrega. Por quê? Porque é só olhar pelo que a igreja orava antigamente e pelo que nós estamos orando hoje. Se o Deus que eu sirvo não mudou, se a igreja do Deus vivo não mudou, se a palavra de Deus não mudou, se o tempo da igreja não mudou, quem mudou? Quem mudou foi eu. Quem mudou foi as minhas prioridades. Quem mudou foi a minha oração. É só fazer um comparativo pelo que a igreja orava naquele tempo e pelo que nós estamos orando hoje. Pelo que você tem orado hoje. Nós estamos no ano da oração. Nosso pastor falou, instruiu a gente no início do ano, né? Preguem, falem sobre oração. A primeira mensagem que vem para mim sobre oração vem uma lapada dessa. Então você já segura janeiro, você já começa assim. Pelo que nós estamos orando? Vamos passar o ano de 2026 buscando a Deus em oração. Mas o que você vai apresentar diante de Deus em oração? Porque o que Paulo diz no versículo 20 também está incluído na oração. Mas lá no início ele está dizendo, por essa causa eu me coloco de joelhos. Ele não está pedindo livramento, não está pedindo escape, não está pedindo a propagação do Evangelho. Ele está pedindo para que Deus possa fortalecer no poder do Espírito o homem interior de cada membro daquela igreja. E esse poder e essa força que Paulo está dizendo se encontra na disposição do ser interior, ou seja, na parte espiritual do ser humano, na parte espiritual, onde Deus habita e onde Deus opera. Paulo está orando sobre força e Paulo também está orando sobre profundidade. Paulo está orando para que a igreja tenha poder no Espírito Santo, mas Paulo também está orando para que a igreja tenha profundidade no relacionamento com Deus. Onde é que está escrito isso, pastor? No texto. Versículo 17, Paulo ele começa usando um verbo, para que Cristo habite no vosso coração pela fé. O verbo que Paulo está utilizando aqui é fazer morada, mas é além de fazer morada. Paulo está desejando que Cristo habite no vosso coração. Ele não quer, além de fazer morada, era que Cristo se sinta em casa dentro de você. É uma comunhão mais íntima e mais profunda. Não é um relacionamento superficial de 2 horas de culto. Não é um relacionamento superficial apenas no seu momento devocional pela manhã ou à noite com Deus, não. É uma relação de intimidade e profundidade com Deus, que o Espírito Santo de Deus se sinta em casa habitando dentro de você. Tem diferença, pastor, fazer morada e se sentir em casa? Tem. Vou contar uma história para você. Eu acho que foi o ano de 2023. Meu filho Azaf, mais velho, foi passar um tempo estudando no Rio de Janeiro. 2023, amor. Ele foi lá fazer a faculdade, passou um período lá, 6 meses, 4 a 6 meses passou lá no Rio, estudando lá. Ele morou na casa do meu irmão mais novo, Tiago, morava no Rio, e o Azaf foi lá, foi estudar lá, a faculdade era perto, foi morar lá, junto com meu irmão. Passava-se as semanas e a gente se ligava, falava, tá tudo bem, tal. Mas eu lembro de uma das conversas que eu tive com meu irmão, falando, e aí, como é que tá aí o Azaf? Tá bem? Tá te obedecendo? Tá seguindo as ordens aí? Bota moral nele, dá mole para ele não. Fala que ele tem hora para dormir, tem hora para acordar. Fala para ele, os procedimentos aí, não deixa... Aí, meu irmão, ele já saiu daqui de Natal sabendo que aí quem manda é você. Aí, não, Azaf é tranquilo. Por quê? Ele entra no quarto, ele fica lá no quarto o tempo todo, estudando. E quando ele sai, já sai na hora de almoçar e ir para a faculdade.
E aí quando ele volta à tarde da noite, já toma banho, janta alguma coisa e já vai para o quarto. Aí eu, e tá tudo certo nisso? Não, tá tudo certo. Aí eu fui fazer o outro lado da ligação. Oi, meu filho, tudo bem? Tudo bem, pai. Ei, eu liguei aqui pro seu tio, perguntei como é que você tá, ele falou que tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Não, tá tudo bem, pai. Ele falou que você só vive dentro do quarto, pô. Se aconteceu alguma coisa aí, pai, eu tô sem graça, eu fico sem graça, eu tô na casa dele, eu fico sem graça. Ele estava morando lá, durante 4 meses, 5 meses, ele morou lá, mas apesar de morar lá, ele não se sentia em casa, apesar de estar na casa do tio, apesar de estar na casa de um parente, de um familiar. Então existe diferença entre fazer morada e se sentir em casa. O que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz que Cristo habite em vós, Paulo está dizendo que além de fazer morada, que o Espírito Santo dentro de vocês possa se sentir em casa. Existe uma diferença entre Abraão e Ló. Gênesis capítulo 18 e capítulo 19, quando o anjo do Senhor aparece para Abraão, acompanhado com 2 anjos, eles vão até a casa de Abraão, falam com Abraão, falam que ele teria o seu filho, Sara ri, aquela coisa toda, por que Sara riu, e não, eu não ri, não, você riu sim, tá, aquela história toda. Abraão oferece, prepara uma refeição para o Senhor, e a gente vai ver que o anjo do Senhor fica ali falando com Abraão, e os 2 anjos depois saem indo em direção para Sodoma e Gomorra, mas o anjo do Senhor fica ali na casa de Abraão. Ali com Abraão ele fala assim, pô, eu vou ocultar alguma coisa de Abraão, daquilo que eu vou fazer, e o Senhor começa a ter diálogo, conversa com Abraão, falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão entra naqueles questionamentos, mas Senhor, se houver 40 justos, se houver 45 justos, se houver 40 justos, se houverem 30, se houverem 20, se houverem 10, e ele vai ali negociando, tá bom, se houverem 10 justos, eu não vou destruir. O Senhor fica ali com Abraão, e os anjos vão lá para a casa de Ló, e quando eles chegam lá, arrancam Ló de lá e livram ele de Sodoma, para que a cidade não fosse destruída com eles lá. O que eu vejo? Que Deus, ele não foi na casa de Ló, mas ele foi pessoalmente no seu corpo, se a gente pode assim dizer. A presença do anjo do Senhor estava ali com Abraão. Isso é a diferença entre fazer morada, entre se sentir em casa. É essa mesma expressão que Paulo está dizendo, para que Cristo habite no vosso coração, para que o Espírito Santo de Deus se sinta em casa na vida de vocês. Paulo está orando, pedindo profundidade no relacionamento do cristão com Deus. Ele continua dizendo no mesmo versículo 17, a fim de que, estando arraigados, fala sobre raízes profundas. Uma árvore forte precisa de raízes fortes e profundas, a fim de se manter firme e obter os nutrientes necessários do solo. Por isso que muitas vezes você vê num lugar deserto, numa terra deserta, árvores ou arbustos secos e morrendo, e uma árvore mais frondosa, uma árvore verde, ainda cheio de vida. Por quê? Porque a raiz dela não está na superfície, a raiz dela está em profundidades, onde correm rios e mananciais de água. E Paulo está pedindo para a igreja, a fim de estando arraigados. Jeremias capítulo 17, do versículo 5 ao versículo 8, o profeta Jeremias vai quase que parafrasear aquilo que o salmista fala no Salmo de número 1. Assim diz o Senhor: amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna a carne o seu braço, cujo coração afasta-se do Senhor, pois ele será como um arbusto no deserto, e não verá quando o bem chegar, porém habitará em lugares secos no deserto, em uma terra salgada e não habitada, porém a
Abençoado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, pois ele será como uma árvore plantada próximos às águas e que estende as suas raízes até o rio, e não verá quando o calor chegar, porém a sua folha estará verde e não terá preocupação no ano de seca, e nem cessará de produzir os seus frutos. Profundidade. Paulo está dizendo: por essa causa eu me coloco de joelhos. E para que um apóstolo Paulo se coloque de joelhos, ele demonstra para mim e para você a importância daquela oração. Ele está dizendo para que Cristo habite, se sinta em casa no coração de vocês, para que vocês estejam arraigados, e no mesmo versículo 17, e fundados em amor. Em algumas versões vai estar alicerçados. Paulo usa um verbo relacionado à arquitetura para reforçar a importância da busca pela profundidade. Por que é tão necessário buscar a profundidade no relacionamento com Deus? Porque as provações da vida testam a profundidade da nossa experiência com Deus. As tribulações que nós passamos, as tempestades que nós atravessamos, os desertos que nós passamos durante a nossa jornada de vida, eles vêm para provar, para testar a profundidade da nossa resistência com Deus. E são exatamente as tempestades que revelam a força da raiz, ou a força da estrutura da casa que você construiu, seja nas perdas, seja nas provações, seja na doença, seja na porta que nunca se abre, seja no milagre que nunca acontece, chega na morte que bate na sua porta. É exatamente nesses momentos de tribulação que vão provar onde está arraizada a sua fé e onde está fundada a sua convicção. Paulo ora por força, Paulo ora por profundidade, Paulo também ora por compreensão. Me chama a atenção a oração de Paulo, porque eu me coloco de joelho muitas vezes para orar, mas nunca uma oração como essa, pedindo força, profundidade, compreensão. Antes de você estar ouvindo isso, eu tive que ouvir. Se você está se sentindo desconfortável, eu me senti primeiro. Paulo ora por força, Paulo ora por profundidade, Paulo ora por compreensão. Versículo 18 ele diz: para que possa ser capaz de compreender. Por que isso é importante, pastor, destacar? Porque o termo compreender vem do latim prenderem. Significa prender, significa segurar, dá a ideia de tomar algo para si. Compreender não significa apenas entender algo no seu plano mental, mas assimilar esse entendimento no seu plano pessoal. O desejo do apóstolo Paulo, a preocupação dele é que nos apropriemos da imensidão do amor de Deus, para que a gente possa compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, compreender tamanho o amor de Deus. Na oração de Paulo ele está dizendo: somente quando Cristo habita no nosso coração, somente quando estamos arraigados e fundados em amor, somente quando compreendemos, isto é, tomamos para si e conhecemos o amor de Cristo, é que seremos cheios de toda a plenitude de Deus. E o que significa, pastor, ser cheio de toda a plenitude de Deus? Toda a plenitude de Deus é ser parecido com Jesus, porque Ele é o nosso parâmetro, Ele é a nossa referência. Sua referência não é o irmãozinho do lado e nem mesmo o pastor da igreja, não. É por isso que muita gente se afasta de Deus, se afasta da igreja, porque se decepcionou com o irmão tal, com o líder tal, com o obreiro tal, com o pastor tal, mas esquece que a sua referência é Cristo. Você não está aqui, o seu objetivo não é ser melhor do que o seu irmão, seu objetivo é ser parecido com Cristo.
essa causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de que, estando arraigados, fundados em amor, possa ser capaz de compreender, tomar para si, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a profundidade, a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Oh Jesus, meu Deus, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Você já fez uma oração dessa, meu irmão? Eu não. Se você já fez, parabéns para você. Mas eu preciso confessar, não. Já orei por muita coisa, mas uma oração como essa, nunca tive maturidade suficiente, confesso a você, para fazer uma oração como essa, pedindo a Deus força, não exterior, mas interior, para que meu homem interior seja fortalecido pelo poder do Espírito. Já orou pedindo para Deus fortalecer teu homem interior pelo poder do Espírito, para que você possa vencer guerras, batalhas que você talvez nunca tenha conseguido vencer? A gente pede para Deus força, Senhor, me ajuda a vencer isso, me ajuda a vencer aquilo, me ajuda. Essas orações eu já fiz, mas especificamente, Senhor, me fortalece pelo poder do teu Espírito, meu homem interior, para que eu possa vencer as minhas guerras, para que eu possa vencer o meu orgulho, para que eu possa vencer os meus desejos, as minhas ambições que não vêm do teu coração. Se você já fez uma oração como essa, parabéns para você. Seu pastor nunca fez. Seu objetivo não é ser melhor do que o seu irmão do lado. Seu objetivo é se parecer cada vez mais com Cristo. Por isso, Paulo está orando, por essa causa, eu me ponho de joelhos. Paulo ora por força, profundidade, compreensão, plenitude. Plenitude. Versículo 19: conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Pastor, é impossível para um homem natural ser cheio de toda a plenitude de Deus? Aos meus olhos, mas se a Bíblia diz que você pode pedir, se Paulo está pedindo para a igreja, por isso que eu entendo ele orando, versículo 20, agora sim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse que em nós opera? Aquele poder do versículo 16, que ele se colocou de joelho para pedir, para que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, segundo o poder que em nós opera. Assim sim, segundo o poder que em nós opera, a ele seja glória na igreja por Cristo Jesus em todas as gerações para sempre, amém. Deus não mudou, sua palavra não mudou, a igreja do Senhor Jesus não mudou, o mundo mudou, o homem mudou, as prioridades mudaram, a entrega mudou, a busca mudou, a oração mudou. Então a minha oração nessa noite é que a nossa prioridade na oração volte a ser: me fortalece com poder pelo teu Espírito no meu homem interior, para que Cristo habite em mim, se sinta em casa dentro do meu coração, que eu possa estar arraigados e fundados em amor, que eu possa compreender, tomar para mim e conhecer o amor de Cristo, para eu estar cada dia mais cheio da plenitude de Deus, me parecendo a cada dia mais com Cristo. Esse é o meu alvo, esse é o seu alvo, esse é o alvo da igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, em nome de Jesus.